Deixa eu só fazer a abertura aqui, tá? Te Você é explicando. carioca? Sou. Já percebeu já? O sotaque, né? Sotaque gostoso, então. Eu queria te falar que, antes de começar aqui o vídeo, né? Que você pode ficar à vontade para falar o que você quiser. Tem várias perguntas aqui que eu fiz, entendeu? Vai escolher lá o Instagram, pô, muito conteúdo maneiro lá. Sobrou pergunta aqui, entendeu? Aí o que, Obrigada. aí o que acontece? Mas se você não quiser responder alguma coisa, você pode ficar à vontade. Se depois responder, ih, falei besteira, vou me cancelar. Eu corto. Fala pra mim, Tá tá? bem. Que o Premiere aqui, ó, canta depois, tá bom? Pode deixar. Pode ficar tranquila também. Quero começar agradecendo já por que o canal tá começando, né? As pessoas não tem muito a ganhar aqui, entendeu? Vindo agora. E você veio, tá? Muito obrigado mesmo, tá bom? Você é a terceira aqui. Olha que honra. É, Muito obrigada. Não, fiquei muito feliz com o convite. Demorou para eu ver porque tinha ido lá naquelas mensagens que ficam isso. ocultas. Foi sendo soterrada, né? Aos pouquinhos. Mas eu vi e fiquei muito feliz que mesmo depois de um mês você topou também. Ah, com certeza. Deixa eu fazer a aberturinha do canal aqui, tá? Pessoal, esse é o Crônicas para o Futuro. Nesse canal falamos e mostramos para o futuro como foi o passado, mostramos para o amanhã como foi o ontem. Tá bom, pessoalzinho? Meu nome é Bruno. Essa aqui é a Juliana, é artista, arte terapeuta, faz de tudo um pouco, tá bom? A arte é com ela. No final deixa o teu, no final não, o pessoal já tá vendo isso aqui, né? Vou deixar o teu Instagram, descrição, o que você quiser mais, tá bom? Perfeito, muito obrigada. Eu queria começar perguntando, pode ser até uma pergunta meio idiota, mas eu não sei. Tem um livrinho seu que tá escrito lá, o título, Pessoas que eu queria ter conhecido. Mas eu vi no teu Instagram que tem uns desenhos e tal. Tá dizendo ali quem são aquelas pessoas ou não? Não tá dizendo. Isso. Ah, Ai, que legal que você perguntou desse projeto, porque, pra quem não me conhece, eu trabalho muito com bordado em fotografia e fotografias antigas. E esse livrinho que eu fiz foi o primeiro projeto que eu acabei usando realmente essas fotografias, a grande maioria de pessoas desconhecidas. Então era um momento que eu estava querendo muito começar a abordar as fotografias antigas, mas eu ainda estava com um pouco de receio de fazer isso e de, sei lá, estragar as fotos. Então eu saí vasculhando, assim, feirinhas de antiguidade, brechós e uhum, vários lugares para comprar fotos de pessoas desconhecidas, porque daí não tinha tanto um apego, de eu estragar, entre muitas aspas, as fotos daquelas pessoas. Então uhum, eu comecei fazendo um experimento de selecionar algumas fotos que me chamavam a atenção e fazer ilustrações dessas fotos. Então, esse livrinho tá até no museu lá nos Estados Unidos agora, que chama Top Museum of Art. E você levanta assim o papel vegetal e você consegue ver por baixo a foto em si. E do livro inteiro, eu acho que devem ter umas 20 fotografias, talvez. Só uma é de alguém que eu conheço, que era minha avó paterna. O uhum. resto foi tudo, assim, fotos que chegaram até mim, mas que a grande maioria também não tinha nada escrito atrás dessas fotos. Então, foram coisas, assim, que ficou muito para a imaginação, né? Que não tem um registro de quem eram, onde moravam, como Ah, viveram. Então, eu acho que isso é uma coisa que me inspira muito também nessas fotografias antigas e trabalhar com elas, porque é poder também criar novas narrativas, né, de certa forma. sei. E de onde você tirou esse título? São pessoas que realmente te bateu interesse de conhecer depois ou não? É, sim, também. E foi.
O que aconteceu? Esse projeto específico participou de um projeto que chamava The Sketchbook Project, que ficava em Nova York e tudo mais, e a cada semestre, assim, ou a cada ano, eles tinham algumas propostas disparadoras. Então, as pessoas criavam livros e mandavam para esse projeto a partir de algumas dessas propostas. E daí esse livrinho que eu fiz foi em resposta a um desses projetos, que eu nem lembro exatamente o que era, mas me veio muito forte essas, assim, pessoas que eu queria ter conhecido um dia, porque eu acho que cada pessoa tem um universo inteiro dentro de si, né? Então, não importa quem seja, eu vejo muito interessante conhecer alguém novo, principalmente pensando nesses registros antigos, que é assim, outra geração, outras vivências, outros lugares. Então, me fascina muito e dá muita vontade de conhecer quem eram essas pessoas, né? Eu concordo com isso aí. Como que é a sua rotina de criação? Assim, todo dia você senta no seu cantinho lá, aí você fica, hoje eu vou fazer isso. Ou não? É quando vem assim, é agora. Como é que é? Então, tem ciclos. Eu acho que durante uns 3, 4 anos, eu tinha uma rotina muito intensa, assim, de todo dia sentar e criar. Aham. Então eu acabei produzindo muita coisa mesmo, assim, acho que de 2018 a 2021 foram anos muito intensos, que eu sempre estava dedicando diariamente tempo, energia, para criar e explorando. E daí isso foi se transformando um pouco, até porque eu comecei a participar e criar outros projetos, né? Então minha criatividade também começou a passar para, assim, publicação de livros e revistas com a Foto Trouvé Magazine, que é uma plataforma de arte que eu tenho com uma amiga artista minha, com a parte de me formar como arte terapeuta também, acabou usando bastante tempo para isso e pensar em atividades disparadoras para expressão nesse processo arte terapêutico e tudo mais. E aconteceu uma coisa também nesse meu último ano, que foi, eu estava meio nômade. Então, cada mês eu estava em um lugar e não era todo lugar que eu estava conseguindo ter um espaço que eu pudesse criar. E aconteceu uma coisa também que foi, eu acho que por eu ter criado tantas fotos bordadas do jeito que era, que eu vinha fazendo, eu fui cansando um pouco, sabe? E eu estava precisando de um respiro para entender como que eu podia seguir com o meu trabalho e criar algo novo. Então, esse último ano, por isso e por outros motivos também, eu precisei de um respiro. E daí agora que eu estou retomando essa minha prática artística mesmo, e foi um processo bem desafiador, porque eu acho que maior parte da minha vida, a minha identidade foi de artista. Ou, enfim, tanto eu me considerando artista, quanto outras pessoas me vendo como artista, só artista, e não outros aspectos também. E daí eu fiquei num lugar de tipo, nossa, mas quem eu sou se não eu artista, né? Se não sou eu artista, se não sou eu criando. Então isso foi um processo muito louco também e entender que eu não deixei de ser artista, esse período que eu fiquei em pausa e que eu estava criando de outras formas, mas agora que eu estou voltando, eu tento dedicar pelo menos assim 3 dias da semana para sentar, criar. Uma coisa que eu percebi que mudou é que antes eu começava e terminava uma obra antes de começar outra. E nesse momento eu tenho trabalhado com várias ao mesmo tempo. Então isso foi uma diferença que eu notei nesse meu novo ciclo de criação. Mas está sendo gostoso também, porque eu acho que também esse tempo de respiro me permitiu
trazer uma nova percepção e explorar mais novas coisas e descobrir e me divertindo e trazer mais cor para o meu trabalho também. Então, estou sentindo uma pulsão criativa de novo e é muito também desse de deixa eu, claro que me comprometer e tentar estar sempre presente, quanto permitir os espaços e ir vendo no fluxo, assim, se, sei lá, da 10 da noite me der uma super vontade de fazer alguma coisa, eu vou. Uhum. Mas claro que eu vou tentar também nos horários de trabalho, que querendo ou não acaba sendo meu trabalho também, estar lá no meu ateliê e tentar ir testando e tentando de pouquinho em pouquinho produzir. E Sim. tem dias que rendem mais, tem dias que rendem menos. Uhum. Acontece de você tá tipo assim, pô, tô pra dormir já, ou tô de tá madrugada aqui, acordei, pô, dei uma ideia. Ai, se eu não fizer agora, amanhã eu vou me arrepender. Já aconteceu isso? Já, É. algumas vezes. E daí não adianta, né, levantar e criar ou, assim, se realmente não der, for atrapalhar muito, pelo menos fazer um esboço ou anotar tudo direitinho. Uhum. Mas, às vezes, quando vem essa urgência, é muito de ir atrás, né, não deixar Pode deixar. escapar, que É, essa ideia te escolheu. Que eu sim. eu vejo muito a gente como canal também, né, para criatividade, e tudo mais. Então, Você falou da sua arte que tá lá pra fora já, rodando o mundo aí. Como é que você começou com isso? Você viu tipo, ah, tem um edital aqui, estão pedindo, vou mandar e foi, funcionou? Foi assim? Alguém te falou? eu sou formada em artes visuais mesmo, pela Unesp, e daí dentro da universidade eu não senti uma boa recepção para minha prática artística. O que na época doeu muito, assim, de tipo, ouvir que o que eu fazia não era arte e que não tinha espaço e que isso não ia para frente, mas ao mesmo tempo me obrigou a procurar outros espaços e Hum. outras pessoas. Então eu comecei a me engajar muito com coletivos de mulheres artistas e projetos que estavam acontecendo de outras artistas que também estavam querendo botar no mundo a arte, e nisso eu fui conhecendo bastante gente. E foi muito engraçado que eu acabei tendo aberturas de portas antes, assim, no exterior, do que aqui no Brasil. Uhum. O que é tipo, puta, muito da hora que minha arte já tá rodando no mundo, mas ao mesmo tempo eu queria que tivesse rodando aqui um pouco. É. E nesse processo, até por ter começado já a estar indo em outros lugares, eu falei: "Bom, se está tendo uma receptividade por lá, eu vou continuar procurando edital e oportunidades e vamos vendo, né". Mas foi primeiro um movimento, eu acho que deu ir fazendo pontes e ir aplicando, né, nesses editais e participando, chamadas abertas e tudo mais. E redes sociais me ajudaram muito também nesses movimentos, até porque era um pouco diferente do que tá hoje, assim, né, a realidade mudou um pouco. Então eu fui conhecendo várias pessoas, minha obra viralizou algumas vezes, então isso também foi trazendo novos olhos e novas conexões. E daí eu também, depois de, sei lá, 5 anos, agora eu tenho recebido bastante convite para as coisas. Então eu continuo no movimento de ir aplicar e tentar, e mostrar meu trabalho para novas pessoas, mas ao mesmo tempo já virou meio que uma referência e várias pessoas vêm fazer convites. Então, tem um pouco dos 2. Sim. Aí você já sabia falar inglês já? Tipo assim, ih, estão me recebendo bem aqui fora, vou ter que aprender inglês agora. Como é que foi? Isso eu já sabia. Então, foi um privilégio, assim, de desde pequena poder estar aprendendo novas línguas, e eu sempre achei muito interessante estudar línguas. Aham. Então eu, pitiquinha, assim, fui aprendendo inglês meio que sozinha, até com VHS.
E depois, claro que fui aprendendo fazendo aula e tudo mais. Daí, quando eu era pré-adolescente, me veio uma pilha de aprender a falar francês, do mais absoluto nada, assim. Então, comecei a estudar francês e, claro, que eu vejo que falar outras línguas me ajudou muito nesse sentido É, também. E até a minha obra é muito baseada no texto, para quem está chegando agora e não está familiarizado, né? Então, tem várias obras que são em português, mas também muitas que são em inglês, algumas em francês, outras em espanhol, que foi o que foi vindo, assim, sabe? De tipo, acho que faz sentido essa mensagem ser em inglês, e daí, consequentemente, com mais oportunidades acontecendo, e passei a ser representada por uma galeria que é dos Estados Unidos também, tipo, já ter um público colecionador que, na grande maioria, fala inglês principalmente, foi vindo natural, né? uhum. Isso acontece muito do. Você falou que sua arte foi valorizada lá fora, assim, né? A princípio, assim. Isso acontece muito, né? Da pessoa aqui no Brasil não ser valorizada, vai lá pra fora, pô, se encontra, né? Isso acontece muito. É, uma outra pergunta aqui. Eu queria saber se o lugar influencia muito no que você faz, na sua arte. Ah, aqui na França eu faço só isso. No Brasil eu nunca pensei em fazer isso. Sabe, assim, o lugar influencia muito, porque eu vi que 5 anos depois de você estar lá em Giverny, não sei como é que fala, o jardim lá de Giverny, você desenhou aquele lugar, tipo, ficou na tua cabeça, né? Aí o lugar influencia muito no que você faz, assim? Eu acho que, querendo ou não, todo lugar traz uma coisa diferente, sabe? E alguns lugares acabam inspirando mais. Eu acho que alguns lugares acabam tendo uma energia criativa muito grande, assim, quando você vai. Sei lá, Nova York é uma cidade que é muito intensa, mas que ao mesmo tempo eu sinto que é uma cidade que vibra muito a arte. Esse jardim era lá em E Nova York? esse jardim é na França, Ah, na esse que você França. falou. Sim, sim. E então, claro que eu acho que tudo que a gente vai vivendo em determinados lugares vão trazendo é, inspirações e um repertório mesmo, né? De às vezes alguma viagem que eu fiz, sei lá, 5 anos atrás, tá reverberando agora e eu querer resgatar isso e trazer através da minha arte, a minha percepção, a minha memória, o meu carinho. E então eu acho que acontece também, Uhum. mas também a gente tem que tomar cuidado para não ficar refém, né, de tipo: "Ah não, eu só vou conseguir criar e eu só vou poder estar inspirado se eu estiver do outro lado do mundo". Não, a gente pode encontrar inspiração no aqui e no agora, onde é que a gente estiver, né. É isso aí. Mas você acha que você se apega aos lugares assim que você vai? Na hora de ir embora é complicado? Alguns lugares, Uhum. eh, mas eu acho que outros não. E eu tenho muito uma sede, assim, de explorar e conhecer novos lugares, então muitas vezes é tipo: eu tô indo para esse lugar e eu sei que muito provavelmente eu não vou mais voltar para ele, porque eu tenho tantos outros lugares para conhecer e que eu quero conhecer, Uhum. então talvez eu vá preferir, mas assim, claro que tem lugares que marcam a gente mais, e principalmente quando acabo conhecendo pessoas, sabe, que rolou uma conexão muito grande nesses Uhum. lugares, porque eu acho que tem muito disso também, né. Existem lugares muito lindos, que você vai, mas sei lá, não conhece ninguém, e existem lugares que você pensa: talvez para outras pessoas não seja nada disso, mas que eu acabei conhecendo alguém e foi uma troca tão massa, que você cria um vínculo maior. Sim. Aí na hora de ir embora você tem tipo algum ritual assim de despedida? Ah, eu tenho que passar em tal lugar. Você tem tipo
Ah, vou só nos pontos turísticos agora antes de ir embora, alguma coisa assim? Olha, eu acho que não. Eu acho que o único lugar que eu tenho muito disso é Nova York. Nesse meu momento de vida, eu tô morando entre Brasil e Estados Unidos especificamente Nova York. Uhum, Então, sempre que eu tô por lá, tem tipo os meus pequenos rituais de querer fazer. E lá eu acho que talvez o único lugar que eu sei que eu vou estar sempre voltando, ou aqui que eu vou estar sempre voltando, porque eventualmente eu vou estar morando só por lá, né? sei, Então, eu acho que isso tem, assim, de, eu amo um lugarzinho específico, então eu quero sempre tentar ir, mas nem necessariamente são pontos turísticos, mas eu acho que são mais lugares que me marcaram ou que, sei lá, eu me sinto muito em casa ou acho muito lindo e tudo mais. sei. Você falou no seu Instagram que você tem fobia de lugar cheio assim, mas um dos lugares favoritos que você diz lá e tá dizendo aqui, que frequenta muito é Nova York. Aí eu fiquei, ué, mas Nova York é lotado, pô. Entendeu? E foi no mesmo É, post, assim, fobia, lugar cheio, lugar legal, Nova York. é, sim. Coisas de geminiana, né. Mas eu não sei, eu acho que eu tenho muita aflição a, tipo, lugares que estão extremamente lotados e querendo ou não, principalmente quando você mora em algum lugar, você evita de passar em determinadas partes. Uhum. Tipo, por exemplo, Times Square, que é eu acho que coisa mais conhecida de Nova York, né, que é aquela rua zona com os Cheio de ai, como que luzes, chama? É, cheia de outdoor, luzes, assim. os bi isso. É o inferno na Terra. Eu fujo, 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 porque vai me dando uma agonia de ter, tipo, muita gente, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita É. energia. E eu sou de São Paulo, né? Então eu também cresci numa cidade muito intensa, assim, e muita gente o tempo todo, dependendo do lugar que você tá. Mas, assim, sei lá, um shopping cheio, não importa o lugar, não vou conseguir ir. Um show em estádio, muito provavelmente eu não vou conseguir ir, porque eu vou ficando aflita e tem uma coisa que eu sou muito sensitiva, assim, sabe? Então eu vou captando muita energia das pessoas, daí Uhum. fica, tipo, demais pra mim. Sei. Tem uma arte sua que era seu lugar favorito, tá dizendo lá, o título. Aí tem uma criança, era você naquela foto? Não, era a minha tia. E que lugar era aquele lá? Aquele foi a casa que a minha mãe e essa minha tia cresceram, eh, que fica em Perdizes, e foi, assim, uma das primeiras casas que os meus avós tiveram. Os meus avós maternos são figuras muito importantes na minha vida, assim, Uhum. muita mesmo. E daí, eu fui pegando muitas fotos deles. E essa casa depois até acabou virando a clínica dos meus pais. Quando meus pais se formaram na faculdade e tudo mais, meus avós já estavam em outro lugar. E foi também um lugar que eu cresci indo demais, porque meus pais estavam trabalhando, então eles levavam a gente lá pro consultório deles. Então passei muitas tardes até o meu primeiro ateliê, depois que eu me formei, foi lá, antes de eu sair de São Paulo. Uhum. Então é muito um uma casa que é muito afetiva, assim, sabe. E eu não sei, me veio muito essa frase quando eu olhei aquela foto da minha tia toda sorridente, feliz, na frente da entrada, assim, e daí eu quis bordar e até foi o nome da minha primeira exposição individual. Foi Uhum. a obra que deu o título da exposição. Sim. Então quando você escreveu aquela frase, foi tipo pensando numa coisa que ela talvez falaria, né? Na foto. É, Tá? Não foi sim, tipo, não também. era o seu lugar favorito, né? Não, não era. Era um lugar afetivo com toda É, certeza, sim, mas sim. assim,
Eu acho que eu me coloco muito num lugar de imaginar as vivências das outras pessoas. Ou, tipo, o que talvez essas pessoas estivessem falando, passando e acabar escrevendo uma nova história, assim, nem que não seja a verdadeira, vamos dizer. Sei. No seu Instagram, você diz muito, igual você falou aqui, do carinho que você tem pela sua avó, seu avô, sua mãe, assim, sua família, né? É muito forte, assim, o vínculo de vocês. Como é que foi o incentivo deles? Porque eu sei que foi, acho que sua avó, ou seu avô, né, que te influenciou no bordado, né? Como é que foi isso? Eles já Eh, faziam isso? Porque é uma coisa não muito incomum, né? faziam. Não, na verdade, assim, é até engraçado, eh, que a minha avó brincava, mas, assim, era verdade, ela odiava bordado. Odiava, 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 tanto é que ela é de uma geração que ainda aprendia na escola, então ela falava que trocava, tipo, com as amigas, tarefas, então ela fazia, tipo, tarefas de alguma outra coisa, e daí as amigas faziam bordado, e daí elas trocavam para minha avó não ter que bordar. Então eu acho isso o maior barato, mas eles sempre incentivaram, assim, muito minha criatividade, os meus pais também. Então, nesse sentido, essa parte da expressão criativa foi algo que foi sendo cultivado desde que eu era muito criança, mas ao mesmo tempo que na hora de eu entrar na universidade foi tipo, mas você tem certeza que você vai estudar isso? Uhum. Não é melhor ir para, sei lá, outra área que é mais garantida? Então é uma coisa paradoxal, assim, mas que de pouquinho em pouquinho eu acho que eles foram vendo que é um caminho que eu não podia fugir e que existem formas também, sabe? Sim. E o seu primeiro bordado foi naquela foto que você está fantasiada, né? Sim, foi numa foto minha com a minha irmã de Halloween. Sim. Foi aquelas E essa gradezinhas, né, que você bordou? sim, Enquanto a gente tá falando aqui, tá passando, tá? As fotos, o pessoal vai ver do que a gente tá falando aqui. perfeito. Você sabe onde você bordou, desenhou cada coisa? Tipo assim, não sai da memória ou não? Tem muitas coisas que eu me lembro, assim, exatamente o que eu estava fazendo, onde eu estava e, esse momento que eu estava criando as obras. Algumas coisas já fogem, assim, acho que principalmente por ter sido uma produção tão grande, de, sei Uhum. lá, mais de 500 obras, talvez, Muita coisa. talvez até mais, era uma coisa muito louca, assim, de, tipo, uma compulsão realmente, tipo, "Prá! Aham. Vou criar e bordar, 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 bordar". Mas uma obra que me marcou muito, assim, foi aquela da A Estabilidade é uma Ilusão. Ah, sim. Virou até E tatuagem, né? Umas pessoas. virou 2 tatuagens já. Caramba. Muito louco isso, de tipo, nossa, como assim? Uma obra minha foi parar na pele de alguém. É. E A pessoa te essa conhecia, assim, era do teu ciclo íntimo, assim? sim e não. Uma das pessoas sim, era uma amiga minha. A outra pessoa que fez a tatuagem eu não conhecia. Só, Caramba. tipo, me acompanhava nas redes sociais e tudo mais. Então é uma parada muito louca, assim, né? De pensar que tua arte está eternizada na pele de alguém. Caramba. Você tem alguma tatuagem, tipo, de uma arte sua em você? Tenho, Tem? eu tenho também. Tá aqui no meu braço, Ah, sim. de uma casa que tá escrito Cuidar-se, que também foi uma obra que eu fiz, sei lá, acho que foi 2019, uma série é, toda de polaroides quadradinhas que eu encontrei nos Estados Unidos. E daí eu comecei a abordar
lembretes, assim. Então tem cuidar-se, amar-se, cultivar-se, Uhum. perdoar-se, e enfim, acho que são umas 12 obras. E Aclamar-se, perdoar-se. aclamar-se, e daí nisso, esse do cuidar-se, foi uma obra que me marcou muito e eu falei, eu tenho vontade de tatuar uma obra minha e eu quero esse lembrete Uhum. na minha pele sempre, sabe? E a relação de, tipo, ter um lar e pensar na casa como nosso primeiro e mais importante lar também. Então, eu acabei. Foi a última até que eu fiz Uhum. tatuagem. Tem alguma arte que você tem mais carinho ao lembrar assim? Pô, essa aqui, pô, dá até vontade de chorar lembrando disso. Tem alguma assim ou não? Ah, Essa aí é tem. uma, né? Da tatuagem É, que os outros veio. essa Pô, da tatuagem é uma. Acho que uma das primeiras fotos que eu bordei na vida, que foi um retrato da minha avó, super novinha, acho que devia ter uns 17 anos, assim, que nem era com palavra ainda, mas eu bordei os detalhes do vestido dela, que ela estava indo para um baile. E então essa foto eu tenho muito carinho, porque foi a foto que me inspirou a bordar fotografias e que é essa que foi. ela tá segurando um quadrinho? Não é, Não? Ah, tá. não, mas essa é uma outra foto que era um retrato dela Uhum. também, que eu tenho muito carinho, assim. E não sei, várias, assim. E eu acho que vão tendo fases também, de tipo, alguns momentos eu tá com mais carinho e me sentindo mais conectada a algumas obras em relação às outras, assim. E claro que, sei lá, essa da estabilidade é uma ilusão, é uma obra que eu sinto muito orgulho de ter feito e que tem um carinho de ter sido uma coisa que, tipo, conectou muitas pessoas e muitas pessoas, sei lá, se identificaram com a mensagem. Aquela do Everything is Political When You're a Woman foi outra que muitas pessoas se identificaram e que, querendo ou não, foi me abrindo muitas portas. Uhum. Algumas obras específicas. Mas nem necessariamente são as minhas favoritas, mas eu tenho muito carinho, assim, muito respeito Sei. por essas obras. Já aconteceu de você passar por alguma coisa assim, boa ou ruim, e transformar em arte? Porque acontece muitas vezes a pessoa passa um momento difícil e faz uma arte, né? Isso é impressionante. Já aconteceu com você algo parecido? Sim, Né? até a forma que eu voltei a criar, tipo, arte foi na pré-adolescência, que eu comentei que eu cresci me expressando de várias formas, mas era mais até música. Uhum. Música e dança ao invés de, tipo, artes visuais. Quando eu era bem petica, eu desenhava, amava pintar e fazer várias coisas, mas eu fui crescendo, fui deixando um pouco de lado, e na pré-adolescência, assim, com uns 13, 14 anos, eu fui diagnosticada com depressão e ansiedade. E daí, uma das formas de tratamento foi arte-terapia. Então, foi meu primeiro contato com a arte-terapia, e é muito louco, tipo, ter sido paciente, agora tá do outro lado É. também, né, como arte-terapeuta. E foi, tipo, um respiro, assim, de parecer que era a única forma que eu conseguia me expressar e aliviar um pouco a dor. E, enfim, ao longo do meu caminhar, foi servindo muito como um suporte também, sabe? De lidar com os desafios, as dificuldades, e também até aviso de gatilho, né? Nesse momento, assim, tipo, quando eu tinha 17 anos, eu fui vítima de violência de gênero. Então, eu fui
abusada sexualmente, e foi algo que me marcou muito, 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 assim, levo cicatrizes até hoje, acho que vou levar pela vida inteira, e, tipo, a única forma que eu consegui começar a lidar com isso e falar sobre isso foi através do bordado. Então, nesse sentido, a arte também serviu como um canal de cura para mim e como uma forma de eu conseguir lidar com o que estava acontecendo, começar a elaborar isso, e não só isso, mas como iniciar conversas e diálogos sobre essa questão, sabe, da mulher na nossa sociedade, da violência de gênero até hoje, e, e me conectando também com outras pessoas que passaram por situações parecidas e ter a arte como uma ferramenta, assim, de cura. Sei. Tem como você resumir assim o que é a arte terapia? Porque é uma coisa diferente, assim. Sim. A arte terapia é uma ferramenta, assim, uma linha de terapia que une muito a psicologia do Jung com o fazer artístico. Então é tipo usar a criatividade e o fazer para promover bem-estar e elaborando questões de uma forma que às vezes só a palavra não consegue. Sei. Então, através do fazer, você vai trabalhando autoconhecimento e questões e promovendo bem-estar. Basicamente isso. Eu acho que se eu pudesse Uhum. resumir. Na verdade, assim, a que eu estudei, me formei, foi baseada no Jung, né? Mas tem também outras vertentes. Sei. No seu caso, você trabalha com arte terapia, você tem seu consultório, assim, você atende pessoal, né? Eu atendo nesse momento online. Sim. E tanto atendimento individual e até para o ano que vem eu vou voltar com atendimentos em grupo. Porque Você eu já vejo uma fazia potência. pessoalmente, né? Pessoalmente, eu fiz poucas vezes, até pela questão de eu estar cada hora É. num lugar. Hum. Mas é muito legal também os atendimentos pessoalmente. Mas o que eu gosto muito do online é poder, Fica mais independente livre, né? de onde você tá, você conseguir, sabe, ter um suporte, se conectar com outras pessoas. E eu tenho muito a pira do coletivo. Então, eu vejo uma potência muito grande em formar grupos e comunidades mesmo, sabe, das pessoas estarem lá com o mesmo objetivo e num espaço que vai criando uma sensação de pertencimento para atravessar, às vezes, coisas que são mais desafiadoras, né? E às vezes, quando a gente está sozinho ou num processo individual, vem uma solidão também. Uhum. Aí na arte terapia você trabalha mais com a costura ou com a pintura? Com seus clientes? Depende muito. Para mim é sempre importante trazer essa costura e o bordado. Acho que principalmente porque eu vejo uma potência tanto em mim quanto assim em oficinas que eu fui dando nesse costurar uma nova história, reforçar uma mensagem e criar uma nova narrativa. Então isso é muito importante, mas eu acho que cada técnica, tipo, seja colagem, seja escultura, seja pintura, seja desenho, cada uma dessas coisas tem algo diferente que ajuda a trabalhar. E que talvez para alguns processos seja mais importante usar uma outra técnica que não seja a minha favorita, né? Então é muito das necessidades de quem está do outro lado passando por esse processo. Sei. Aí na arte terapia a pessoa fica livre para desenhar o que ela quer, assim, aí você tem aquele trabalho de interpretar o que ela desenhou. É assim? Geralmente não. Geralmente o arte terapeuta acaba trazendo
algumas propostas de atividade, então geralmente tem um disparador de tipo, ou é como se fosse uma meditação, visualização criativa, antes que leva a pessoa para algum lugar e vai preparando para trabalhar alguma coisa específica. Às vezes tem um conto, por exemplo, como esse disparador de inspiração. Então, eu acho que os contos e mitos trazem muitos ensinamentos, né? E às vezes ajudam a fazer pontes com a história que está sendo contada e a vivência que a pessoa está passando em determinado momento de vida. Então, sempre tem algo que auxilie nesse processo, mas às vezes também, dependendo, a pessoa chega e fala: Nossa, estou com muita vontade de fazer isso hoje. Uhum. E daí você vai no flow também e fala: Não, tudo bem, pode se expressar, e depois a gente vai conversando e às vezes transformando também as atividades, porque às vezes apareceu alguma coisa que é muito dura e muito difícil para a pessoa, né, no fazer. Então é importante também que possa recriar aquilo para não ficar preso só na dor. Sei. Tem um estilo de arte terapia que eu vi no YouTube que eu achei maneiro, que a pessoa pegou um giz e botou na vela, aí pingava assim e ia desenhando, aí ia secando. É, aquilo é bom só de olhar assim, imagina sentado ali fazendo, criando. Achei maneiro aquilo. Você falou tipo de trabalhar em grupos assim que você acha legal, porque tem a solidão do trabalhar sozinho, né? Mas por que eu tenho que me expressar? Entendeu? Eu não posso tipo fazer no meu canto, entender o que eu tô passando e melhorar com isso. Eu tenho que estar num grupo. Não tem. É, Parece que a pessoa não sabe lidar, né, com não sei, com seus problemas. não necessariamente tem que estar num grupo. E assim, claro que os processos individuais têm uma potência diferente e a do grupo outra potência diferente. Então vai muito assim da necessidade da pessoa. Mas sei lá, pensa em alguém que, por exemplo, mora sozinho, trabalha de home office, não está em contato com ninguém, não tem um grande grupo de amigos e vai fazer um processo terapêutico que é sozinho. Às vezes essa pessoa podia aproveitar até um pouco mais de estar em um grupo e passar em um processo em conjunto para ter essa sensação de pertencimento e comunidade. Mas se é alguém que é muito expansivo, está sempre em contato com outras pessoas, nutre muito essa parte social, às vezes é mais vantajoso e importante passar num processo individual para conseguir centrar um pouco mais, olhar para dentro. Então, depende muito, sabe? Cada caso é um caso. O que eu sou muito a favor, independente de ser arte terapia ou qualquer outra forma, é todo mundo praticar o autocuidado e buscar suporte, para não chegar num ponto de tipo ter que adoecer para correr atrás de melhorar a saúde mental. Que a vida tem muita coisa muito massa, mas muitos desafios que a gente vai passando no cotidiano, né? Então, poder ter sempre um suporte, um apoio para lidar com essas coisas que vão aparecendo e não ter que chegar num ponto de tipo, meu Deus, cheguei no fundo do poço agora, então é agora que eu vou buscar esse suporte, essa ajuda. Para mim faz muito sentido, né? De ser tipo, uma prioridade, porque quando a gente também tá bem e tá com bem-estar, não que nada vai dar errado, não que a gente não vá ter dias ruins, mas a gente consegue ir lidando, eu acho que de uma forma mais tranquila, né, quando as adversidades vão aparecendo. Sei. Você acha que tipo assim, um desenhista que desenha sozinho, até profissionalmente, ele meio que nunca ele pode precisar de fazer arte terapia, né? Porque ele desenha, né? Porque ele é um artista que ele não precisa ir pro teu consultório, né? Tipo que É, tem nada a ver, né? Ele pode ir.
Qualquer pessoa pode. Claro que eu acho que muitos artistas já acabam percebendo a arte como uma própria terapia, Uhum, né? Mas, assim, não te impede de buscar um suporte externo. E uma coisa que eu sempre gosto de lembrar é que muitas pessoas sentem até um medo de fazer arte terapia, né? Se não trabalham assim com arte e tudo mais, porque vem essa coisa, mas eu não sou criativa, ou mas eu não sei desenhar, eu não sei fazer isso. Então existe uma resistência, né? De tipo, puta, é um medo do desconhecido e talvez isso não seja para mim. Mas na verdade todo mundo tem criatividade dentro de si. E a arte terapia não é sobre o produto final, né? Não é sobre criar coisas bonitas, é sobre o processo criativo em si e ter novas formas de poder se expressar. E é muito legal também ver quando essas pessoas acabam criando coisas que elas gostam, porque vem uma coisa de, nossa, eu fiz isso, eu sou uhum, capaz também, sabe? Então é muito bonito, mas não é tipo o foco. O foco é o processo, o foco é a expressividade, o foco é ir trabalhando novas formas de ter autoconhecimento, de promover o bem-estar e ser um canal para melhorar a vida e o bem-estar, né? sei. Acontece de tipo assim, só do jeito que a pessoa entra no seu consultório, quer dizer, online, né? Quando a pessoa começa a conversar com você, começa a fazer a arte dela, você já sabe pelo que ela tá passando, qual é a dificuldade dela, o jeito que ela se expressa com a pintura, assim, com a costura. Você já vê, pô, eu já sei qual é o teu problema. Olha, Tem um padrão, às assim. vezes não tem um padrão. Claro que também, principalmente nos encontros iniciais, você vai tendo mais espaço para conversa, diálogos e tudo mais, mas dá para ir percebendo. E tem também muito a coisa, no meu caso, de tipo intuição pela energia, sabe? Que eu vou sentindo da pessoa também. Uhum, Então, mas às vezes dá para perceber. Sim, no fazer artístico, já na forma que está, sei lá, tendo dificuldade de fazer uma aquarela, por exemplo, por ser algo que não dá para ser muito certinho, muito perfeito, porque é uma coisa mais fluida, então já dá para ir captando algumas coisas relacionadas talvez à questão do controle ou, enfim, perfeccionismo. Então, claro que a gente que estudou e é formado nessa área da arte terapia vai desenvolvendo uma habilidade de conseguir perceber. Mas, novamente, cada pessoa é uma pessoa diferente que traz experiências diferentes, questões diferentes, então é indo uma construção, né? E o principal é poder criar um espaço seguro para que a pessoa se sinta confortável tanto de se expressar quanto de compartilhar verbalmente. uhum. É, as cores dizem coisas, assim. A pessoa gosta mais de tal cor, aí ela é assim. Bom, nada a ver isso. Também, eu acho que as cores também acabam trazendo determinadas coisas, energias e uma coisa só que quem tá desse lado de arte terapeuta tem que tomar muito cuidado. Tem até, né, tipo, o livro dos símbolos, que vai trazendo, tipo, o significado das coisas. E tem também muitos lugares que trazem significado das cores. Mas a gente tem que lembrar que, às vezes, para a pessoa que está do outro lado, ela tem uma outra percepção sobre determinada cor, uma outra experiência. Então, é sempre, claro que fazendo um ajuste em perceber esses estudos, né, que foram sendo feitos e que trazem esses significados das cores,
mas ver isso no contexto do seu paciente. Porque às vezes, para essa pessoa determinada, tá tendo um outro significado, que não é o que o livro está descrevendo, por exemplo. Uhum. Tipo assim, a minha cor favorita é roxo, entendeu? Tipo assim, você sabendo disso, você não pode falar sobre minha personalidade, nada, né? Precisa de muitos Não, isso dados. não, são várias coisas e, assim, muitas nuances também, né, não dá para já descrever alguma coisa só a partir de um gosto, uma cor ou, enfim, Uhum. uma coisa específica. Mas com signo as pessoas fazem isso, né? Tipo assim, meu signo é gêmeos também. Aí já dá pra saber já sobre a pessoa? Olha, eu acho que a astrologia é um super canal de autoconhecimento, mas que ao mesmo tempo traz muita limitação, sabe? De tipo, se o meu mapa tá dizendo isso, eu tenho que ser isso. E a gente esquece que, claro que tem acho que alguns traços de personalidade que talvez realmente sejam influenciados, mas que não é lei. Então, eu vejo muito isso, sabe? É tipo mais uma ferramenta, mas que não é a verdade universal e absoluta necessariamente. Sei, sei. Voltando aqui, você no seu consultório, geralmente as pessoas vão com problemas, né? Nunca é com, tô muito feliz, eu quero entender por que eu tô tão feliz. Geralmente é um problema. É, eu queria saber qual é o maior problema, assim, que você recebe, assim. Geralmente é isso. Olha, eu acho que a maior questão que tem vindo é, tipo, ansiedade, assim, muita ansiedade. As pessoas com muita ansiedade e muita dificuldade de lidar com essa ansiedade. E meu foco acaba sendo trabalhar com mulheres, até por conta da minha história de vida e do que eu vejo como importante, como a arte me ajudou. Então, geralmente é muito isso, assim, de, tipo, trabalhar a ansiedade, trabalhar a falta de autoestima também, que aparece bastante. E claro que vão tendo as diferenças, né? Mas eu vejo que, tipo, essa ansiedade, mesmo uma desconexão com quem a pessoa é, né? De tipo, a vida foi tomando outros caminhos que ela se desconectou da própria essência. Então, trabalhar na arte terapia é tipo um resgate de si. Sei. Você atende mais adultos ou crianças? Adultos. Adultos. Pô, uma coisa que eu fico pensando assim às vezes, tem muito adulto com trauma, assim, problema de infância, né? Que leva pra vida, assim. Pô, mas por que que é tão difícil abandonar um trauma? Aconteceu há muito tempo. Tipo assim, eu sou outra pessoa. Por que que a pessoa fica com aquilo? Eu acho que é muito assim, uma. A gente muitas vezes não aprende também ferramentas, sabe? Primeiro que a gente não aprende a sentir. Eu acho que a grande maioria das pessoas, desde muito cedo, tem uma coisa de tipo não ter espaço para sentir todas as emoções e poder elaborar quando as coisas estão acontecendo, sabe? Aprender que, sei lá, só alegria é bonito. Então, não ter espaço para chorar, não ter espaço para estar triste, não ter espaço para estar bravo, é, não ter espaço para sentir medo, ter sempre que ser bonzinho e, enfim, todas essas coisas vão criando, tipo, bloqueios na gente e que quando algumas situações difíceis acontecem, a gente fica paralisado e nem sabe, tipo, como lidar com essa, sabe? E às vezes passam muitos e muitos e muitos e muitos anos e a gente nunca nem pensou que era possível
escrever uma nova história e fazer um trabalho de reparentamento, né, da criança interior, que é tipo acolher essa criança, mostrar você adulto para essa criança sua interna que ainda habita em você, que já é seguro, que agora você pode contar uma você pode viver uma nova história, ter uma nova narrativa para a tua vida. E então isso não é algo que é tipo proposto desde cedo. Uhum. A gente ainda está numa geração que eu sinto que está muito mais aberta para esse trabalho de autoconhecimento e de não esperar tipo as coisas estarem se despedaçando para buscar, tipo, terapia, ter uma ajuda e não sei o quê, mas às vezes também precisa chegar num ponto de, tipo, nossa, tem que estar tudo bem difícil para perceber, cara, eu tô precisando de uma ajuda e daí nisso vou buscar esse suporte. E eu acho que o papel da terapia é muito o de, claro que ajudar a elaborar e atravessar essas vivências que a gente teve. E no meu caso e na minha experiência, eu acho que, tipo, essa parte de terapias holísticas também me ajudou muito a poder liberar em outros campos mais sutis as minhas vivências e os meus traumas. Mas eu acho que é tudo, tipo, uma mudança de percepção, sabe? E poder contar uma nova história, entender e honrar o seu passado, saber que não dá para mudar ele, mas dá para mudar a percepção que você tem sobre ele, saindo do lugar de vítima, muitas vezes, para o de protagonista. Então, o maior presente que eu dei para mim foi conseguir sair do lugar de, tipo, vítima de tudo que aconteceu e poder entender, tá, nada que eu vá fazer vai mudar o que já passou. Mas o que eu posso fazer agora para conseguir levar uma vida melhor por mim, sabe? Uhum. Então, sei lá, me veio isso. Uhum. Você acha que essa geração também, ela tá passando por muito problema de depressão? Ou é tipo assim, não, são apenas pessoas, não mudou nada, e antigamente também tinham depressão, só que era mais reprimido, ninguém falava. Você acha que hoje em dia meio que aumentou mesmo o caso de depressão, ou é a mesma coisa, só que estão falando agora? Estão tendo essa liberdade de saber que não vão ser chacotas quando falar? Eu acho que um pouco dos dois, mas eu vejo que muita gente, não só da nossa geração, como de outras gerações, estão passando por isso por ter uma desconexão muito grande, sabe? De tipo valores internos mesmo, o que é importante realmente da a parte de expressão de cada pessoa também, de muitas vezes a gente ser condicionado a caber dentro de um molde, e daí nisso a pessoa acaba falando, tipo, putz, eu tenho que ser assim e não tá vivendo com a própria verdade, e isso vai adoecendo a gente, né, num nível de alma, de tipo, puta, eu tô vivendo uma vida que eu não acredito, ou não tô podendo ser quem eu sou. E às vezes a gente nem tem essa consciência de ser por isso, mas que acaba ficando demais. Então, acho que é muito essa falta de conexão da gente com a gente mesmo, né, que vai levando também fora, assim, a tudo que está acontecendo no planeta, né, de, tipo, muita guerra que está tendo, a gente ser bombardeado com notícia ruim o tempo inteiro, e usar muito medo como uma ferramenta de controle também. Uhum. Você falou na outra pergunta de meio que falar com a criança interior, assim, para resolver os problemas. Você trabalha com regressão? É meio que parece uma regressão isso, né? Não deixa de ser, né? É, É, eu trabalho um pouco com, assim, não chega a ser uma regressão, mas aquela que a pessoa fecha o esse olho, fala com a criança lá, pega na mão de você.
Não é assim não, né? Às vezes tem, tipo, meditações que eu acabo propondo para entrar em contato Uhum. com essa criança interior, mas para mim é muito também através da arte. E o bordado em fotografia me ajudou muito com esses meus processos de reparentamento. E essa parte da criança interior ferida é uma coisa que não adianta. Todas as pessoas têm. Não importa o quão incrível as famílias foram, quão amadas e, tipo, tanto de suporte que teve, porque é um rolê que o ser humano sempre vai ter algumas expectativas e com essas expectativas vem a quebra dessas expectativas também, né? Então, às vezes a gente esperava que fosse acontecer uma coisa, aconteceu outra, ou às vezes mesmo no sentir, né? Quando a criança é pequenininha, ela muitas vezes não sabe se expressar, não sabe expressar as suas necessidades, e daí não tem essas necessidades atendidas. Então, acaba criando, assim, pequenos traumas que ou vai criando um pensamento de crenças de que, sei lá, por exemplo, os pais trabalhavam muito. Às vezes é uma sensação de abandono, porque a criança queria passar tipo o dia inteiro com os pais e os pais não estavam lá. Então, assim, várias coisas que a gente como adulto nem olharia como traumas ou processos severos, mas que acabaram criando impacto porque a criança tem a necessidade do outro para sobreviver. Então, esse processo do reparentamento é muito importante para qualquer pessoa, assim, e no meu caso, o que me ajudou muito também foi esse bordado em fotografia, sabe? De poder pegar fotos minhas de quando eu era pequena e escrever afirmações e mensagens, bordar essas mensagens. E para mim o bordado entra num lugar muito louco, esse bordar o texto, de você estar meio que mantrando para você enquanto você está bordando, né? Porque você fica, tipo, repetindo muitas vezes aquela mesma palavra, aquela mesma frase, e eu acho que num nível do subconsciente ajuda a transformar, sabe, a crença que você tinha e contar uma nova história para você e, tipo, ah, não, agora eu já entendo que, apesar de eu ter aprendido isso, é possível isso nesse meu momento, eu como adulta. Uhum. Você falou que no começo, lá na faculdade, quando você focou no bordado, assim, na sua arte, as pessoas meio que ficaram assim, né? Você acha que hoje, quando você fala assim, eu sou arte terapeuta, as pessoas te levam a sério, assim? Até aquele pessoal da faculdade, não sei se você tem contato ainda, meio que te olham diferente, assim. Olha, com arte terapeuta, como arte terapeuta, eu nunca senti isso. O que eu sinto geralmente é uma curiosidade das pessoas, de Ah, quererem entender um pouquinho mais o que é isso. E eu acho que até por eu ter uma postura de acreditar muito nesse campo da arte terapia, eu acabo também atraindo pessoas que, tipo, estão abertas e acreditam, sabe? Mas vão sei. ter sempre pessoas que vão questionar ou achar, tipo, besteira, mas assim, eu acho que é muito eu ter a minha convicção de que isso é uma parada que funciona muito e que, tipo, é uma forma de servir, sabe? E que tá muito alinhada com os meus valores e eu acho que um dos meus propósitos profissionais, que propósito também não é só profissão, né? Apesar da gente geralmente relacionar. E então eu acho que é meio que isso, né? Eu acho que quando a gente também tem uma postura de acreditar e confiar nisso que a gente está fazendo, a gente não se deixa abalar tanto quando vem uns comentários de tipo, ah, isso não é arte, no caso do que eu estava criando, ou isso não funciona, da arte terapia, ou é tipo maior besteira e tudo mais. Sei. Tem muita gente preconceituosa, você acha, assim, com o seu trabalho, né? Ah, sempre acaba tendo, porque eu entendo também que não é um trabalho que conecta todo mundo, porque querendo ou não vai conectar assim
quem tá nesse mesmo campo que eu e quem ressoa nessa, tipo, nos meus valores, na minha sensibilidade e tudo mais. E é impossível agradar todo mundo. É. Tipo, impossível. Então, é muito de se blindando também, né? Entender e focar de, tipo, tudo bem, não tô fazendo para todo mundo, tô fazendo para quem precisa disso que eu tenho para oferecer. Sim, sim. Te fazer uma pergunta aqui, não é em tom de apontada não, tá? É a dúvida mesmo que eu tenho. Você fez ciências humanas, né? Na faculdade. Eu fiz artes visuais mesmo. Artes visuais. Mas é tipo que é no. Eu sou de humanas, né? Aquela coisa, né? Ah, sim, é. Sim. Eu não fiz faculdade, tá? Eu queria saber, as pessoas falam, tá? Que nessa área de humanas, as pessoas entram do jeito, saem de outro, entendeu? Se transformam lá dentro, meio que formam militantes e tal. Eu queria saber qual é a tua visão. É isso mesmo? Tentaram fazer tua cabeça lá? O que você acha disso? É, eu acho que tem um pouco de tudo, sabe? Eu acho que, tipo, alguns cursos até acabam criando, atraindo muitas pessoas com os pensamentos, tipo, muito parecidos e que é muito fácil ir para os radicalismos. Então, eu acho que isso é normal em qualquer área, assim, de ir para extremos no pensamento. E querendo ou não, a faculdade é um momento que talvez seja a primeira vez que, tipo, principalmente quem entra, sei lá, com 17, 18 anos, tá em formação de identidade ainda, e tá entendendo o que é importante, quais são os próprios valores, saindo dessas coisas, dessa coisa de, tipo, compartilhar necessariamente tudo com o núcleo que cresceu, né? Núcleo familiar, seja família de sangue, seja família de escolha, assim. E a minha experiência foi que realmente eu me transformei muito durante esse período da universidade. Eu saí de uma bolha que eu cresci e que eu fui me transformando e buscando muito assim o que fazia sentido para mim, o que não fazia sentido para mim. É... E eu acho que isso é natural, assim, mas eu não vejo como um espaço de, tipo, querer massificar necessariamente, transformar todo mundo, ter todo mundo com uma mesma visão, mas que, querendo ou não, várias pessoas acabam se unindo nas visões, né? Então, tem muitas vezes um grupo maior com crenças mais polarizadas e, sei lá, algumas pessoas no outro oposto, assim, e um pessoal que é mais neutro. Então, não Sei, sei se eu respondi, mas eu acho que tanto pode acontecer quanto pode não acontecer. sei, sei. Então, você consegue ver que as pessoas falam, muitas vezes sem entender, né? Sem estar vivendo ali, falam de fora assim. Você acha que o ser humano é mau? É tipo assim, tende a ser ruinzinho? Não, Não? pode ser muito otimista da minha parte, é... mas eu acho que não, assim, eu acho que a vida é uma escola e a gente está aqui para aprender, assim, com as experiências e tudo mais, e que muitas vezes acaba sendo muito uma questão de desconexão, sabe? De si que leva a repetir alguns padrões e, enfim, ter posturas que a gente, com os nossos valores, julga de tipo, uma pessoa má. Mas claro que cada ser é um ser e sempre vão ter os que realmente você fala, nossa, meu Deus, como Desprezível? essa pessoa é assim, mas
eu acho que nem é tudo branco e preto, né? Eu acho que tem muito cinza nesse meio Aham. e eu vejo muito a possibilidade de transformação das pessoas. Sei. Falando em transformação, assim, no seu consultório e tal, teve algum caso de superação, assim, que o cliente estava com um problema e melhorou, e você se sente orgulhosa, assim, quando lembra? Ai, Tem um sim. caso, assim, pra falar pra gente? É, eu acho que há alguns, assim, mas muitos ser, tipo, uma retomada de autonomia da pessoa. E algumas pessoas conseguiram que desenvolver mais a confiança, sabe, em si, nas vontades e acabaram saindo de algumas situações, começaram a impor limites mais, e mesmo na parte de, tipo, como se colocavam no mundo, sabe, às vezes de Uhum. começar falando mais baixinho, mais tímida, e depois já de algum tempo do processo conseguirem se posicionar, falar sem medo e se sentirem mais ouvidas e mesmo assim, um exemplo que é bobo, mas que foi tão impactante para mim de ter uma paciente que queria começar, tipo, se expressar mais na aparência, assim, de tipo, ah, sei lá, gostar de acessório, gostar de não sei o que, não sei o que lá, mas Aham. Ousar um ter pouquinho, né? adotado, ousar um pouquinho mais, né? Sair do super comum e ter ouvido muito, tipo, a questão de ir para um oposto de, tipo, tem que ser minimalista, não pode gerar mais impacto, é, ecológico, assim, com os produtos e não sei o que lá, e foi se privando de, tipo, se expressar da forma que ela queria, sabe? E daí, de pouquinho em pouquinho, ela começou a aparecer, tipo, com um esmalte colorido. Daí depois, tipo, com um brinco maior e não sei o quê. E daí, ao final do processo, ela já estava, tipo, conseguindo é, se vestir da forma que ela queria, que é uma coisa tão simples, É. mas que para a pessoa faz tanta diferença, assim, de, tipo, ter a coragem e falar, não, eu vou bancar essa minha vontade e vou me expressar da forma que eu quero, nem que os outros comecem a me julgar. Sei. E esse outro pode ser muitas vezes a própria pessoa, né? De ser a primeira de estar, tipo, se julgando e apontando o dedo de, nossa, mas eu vou colocar isso mesmo, né? Ter, tipo, vozinhas internas que acabam te tolhindo. Então, isso é um exemplo que é muito simples, mas que foi muito bonito ver, tipo, esse processo de transformação também. Uhum. É engraçado que você falou de roupa, assim, vestimento e tal. É engraçado que a gente fica meio assim, pô, será que eu devo usar isso e tal? Mas ninguém tá nem aí pra gente, né? Tipo assim, É, a gente anda na rua, a gente acha que a gente é o centro do mundo, mas a gente é mais um na rua aí. é. É, no teu Instagram, você disse que passou por uma cirurgia nos olhos, cara. É, isso aí te deu algum medo de, porra, vou ter que passar por essa cirurgia? Ai, não sei se vou ser mais capaz aqui de fazer minhas coisas, minha arte, trazer alguma Eu acho dificuldade, uma que sequela. Você ficou com medo? Não? eu acho que não. Eu acho que por eu ter ouvido tanto que era uma cirurgia simples, eu nem, tipo, foquei. Foi muito louco que eu fiz a cirurgia 13 de março de 2020. Dia 15 deu lockdown. Então, as primeiras semanas de recuperação foi tipo lockdown, assim, tava todo mundo em casa, tava aquele caos e eu tava só, tipo, putz, não consigo enxergar direito, né? Eu tô com dor, mas logo também eu consegui recuperar. E foi muito mágico poder enxergar sem óculos também, né? Porque Sei. era uma coisa que, assim, eu não conseguia enxergar sem. Caramba. Então, para tudo eu tinha que estar com óculos, isso foi me cansando um pouco.
E então foi tipo, nossa, eu enxergo sem, que da hora, assim. Uhum. Mas que também tem que ter uma responsabilidade na hora de escolher fazer, né? Então, uma coisa que eu não tinha era, tipo, sensibilidade à luz antes de ter feito. Agora eu tenho. Então, eu só posso, tipo, sair de óculos escuros, tenho que pingar colírio algumas vezes por dia, principalmente se eu tô, tipo, em São Paulo, que o ar é mais seco, então o olho acaba ressecando um pouquinho mais. Mas eu não tive medo durante ou, tipo, antes, foi, tipo, muito, acho que vai ser muito bom fazer isso pra mim. E não me arrependo de ter feito, assim. Mas é meio chatinho essa de tipo, Uhum. putz, isso se transformou. Mas ao mesmo tempo, minha recuperação foi muito rápida, assim, e minha córnea se recuperou totalmente. Uhum. Então, tipo, nem ficou cicatriz nem nada. Aí, antigamente você usava óculos de grau? Sim, Ah, tá. Lá, que eu tinha miopia e astigmatismo, era tipo por volta de uns 4 graus em cada olho. sei. Então, Hoje em dia é só óculos escuros, né? né, hoje em dia é só óculos escuros, né? Caramba. Mas isso te incomodava muito, hein? Pra você se submeter à cirurgia. Não era só continuar com óculos, não? Caramba, eu não teria essa É, coragem, podia. não. Eu usava o óculos, pô. Sim, é que para algumas coisas ficava ruim, sabe? Tipo, nadar, praticar esportes, Ah, mesmo, sei lá, é gostoso usar óculos, de vez em quando até dá uma saudade, sabe? Mas também cansar de ficar o dia inteiro, do momento que você acorda para o momento que você vai dormir com óculos na cara, e então às vezes, tipo, machucava um pouco. sei, sei. Né. Então, sei lá, foi uma coisa que me deu vontade e na época fazia sentido, então eu acabei fazendo. Uhum. Você não usa óculos nem pra fazer a sua arte hoje, porque tem uns bordados seus que são minúsculos, né? São Sim. pequenininhos. Você não tem dificuldade, não dói o olho, não cansa, não? Não, é assim, eu também deixo para bordar quando tá claro, né, porque à noite acaba forçando mais a vista, então eu evito. É. Aí você faz encomendas, né? Assim, as pessoas mandam foto pra você, aí você borda com a frase que você quer e tal. Ou, ó, tá aí a foto, tá a frase, só faz aí, usa tal cor. Como é que é Os isso? 2, os 2. Geralmente as pessoas que chegam até mim, gostam muito do meu trabalho e querem que eu, tipo, crie tudo, assim, né. Aham. Mas às vezes tem, tipo, eh, eu gostaria que falar tipo, a frase abordasse determinado tema Uhum. ou, eh, raramente vem uma frase específica já, mas às vezes acontece. Então, é muito do caso a caso, mas eu gosto muito desse processo de encomenda de, tipo, ter momentos de troca, sabe? Que eu vejo como um trabalho que é coletivo, no sentido de eu, tipo, entrar no campo da pessoa e poder entender um pouquinho mais quem eram as pessoas que estavam representadas, a história dessas pessoas, como que eu posso honrar ou trabalhar alguma coisa num espaço de cura mesmo, sabe? Então eu vejo como um trabalho muito espiritual esse das encomendas Sim, também. sim. As pessoas contam assim, começam a falar pra caramba. Ah, era Algumas assim. sim, outras já Abre o são mais coração. tipo. Eu tenho, eu acho que uma característica que geralmente eu sou uma boa ouvinte e as pessoas geralmente se sentem confortáveis para serem vulneráveis e abrir e começar a contar, contar, contar. Uhum. Mas existem pessoas também que são mais econômicas nas palavras. Sei. Então tem um pessoal que já é tipo, ah, não, é isso, e
não fica, tipo, horas e horas e horas e horas. Mas eu acho muito massa, assim, poder conhecer um pouquinho mais, né, de para onde vai, o que está acontecendo com essas pessoas, celebrar, tipo, novos momentos. Então começaram a vir agora encomendas de casamento, assim, de fotos de casamento. Aham. E eu acho isso muito massa, até porque eu estou num momento que eu vou casar em menos de 2 meses também, então é como se essas pessoas estivessem ressoando com esse meu momento de vida. Uhum. Então é muito legal isso. Mas geralmente te mandam fotos, né? Isso aí meio que é o padrão. É, Aí se vai ter frase, aí é outra geralmente história. geralmente as pessoas mandam algumas fotos e daí vai ou a foto específica que elas querem, mas geralmente mandam, tipo, algumas opções, e daí a partir da nossa conversa e do meu sentir, eu escolho uma delas para estar trabalhando Uhum. e criando em cima. Você não se apega não às obras, não? Tipo assim, pô, acabei de fazer, pô, ficou tão legal. Não acontece disso não? De na hora de mandar pros correios assim, ah, não vou não. Acontecia bastante antes. Principalmente, assim, quando estava bem no comecinho, eu ficava muito apegada. Uhum. Mas depois eu acho que foi mudando e eu tenho mais apego realmente com as fotos de família, né. Sei. Mas mesmo assim algumas encontraram novos lares. Mas geralmente essas de família que as pessoas pediram para comprar eram, sei lá, pessoas amigas minhas ou conhecidas ou que eu tinha algum vínculo. Mas algumas dão, mas eu penso também, tipo, tem sempre o registro, sabe, dessas fotografias também. É. E tem as que eu escolho não vender, né. Ah, você faz só pra você e ninguém nem É, sabe. que eu faço só pra mim ou que às vezes eu até, tipo, Só posta e acabou. posto e mas não, essa é do meu acervo particular e é isso. Legal. Já aconteceu de você estar com uma foto em mãos assim que a pessoa te mandou, que você achou em algum lugar, foi atrás, você começa a fazer a arte, daqui a pouco você meio que sente que aquela pessoa da foto não queria que você alterasse nada ali? Tipo assim, você falou que sente energias e tal. Aí eu queria saber É, se, pô, parece que essa pessoa não tá gostando do que eu tô fazendo aqui, isso nunca aconteceu. se sente desconfortável. Ai, não, não quero É, fazer com essa não. mas o que eu faço antes de começar sempre é, tipo, meio que pedir permissão, sabe. Ter um Uhum. momento de me conectar com a fotografia e pedir permissão para estar trabalhando naquela foto. Ah, legal, legal. E daí eu acho que se vier uma sensação estranha de tipo, putz, teve uma foto que eu tinha ficado com vontade de trabalhar, daí eu fui, tipo, pedir essa permissão, daí eu me senti esquisita, daí eu falei: "Ah, não, essa eu vou deixar aí do lado". Então nem tinha começado, né, a Caramba, mexer com ela. sei. É, tem um post seu do Instagram que você botou assim: uma das perguntas mais bonitas e singelas que já me fizeram na vida. Aí tá lá, a lua já nasceu? Por que essa foi uma pergunta bonita, assim? Você lembra disso ou não? Eu lembro, eu Que estava eu tô resgatando viajando. umas coisas mais antigas também. É, bem antigonas. É. Aí você lembra disso? Quem te falou Eu isso? lembro. Eu estava lá em Porto de Galinhas, Uhum. e na praia mesmo, e daí uma criancinha, sei lá, devia ter uns 6 anos, virou para mim e perguntou: "Tia, a lua já nasceu?". E eu achei isso tão bonito, de tipo, sei lá, ser uma pergunta tão honesta e de querer saber se a lua já estava lá no céu, porque realmente já estava, assim, né, Uhum. dando para ver um pouco a lua, mas ainda era claro, e
nascer da lua não é algo que a gente ouve, né? Tipo, nascer do sol, sim. Mas nascer da lua, quem fala isso? Ninguém É fala diferente isso. mesmo. Então eu achei Crianças, né? muito bonito, tipo, me tocou bastante, assim. É bonita mesmo essa pergunta. Quando é de criança, assim, tem a coisa especial, né? É, parece que tem uma força maior, né? É. Se fosse um adulto, talvez ia ficar meio mequetrefe, assim, mete essa. Mas já é criança, fica mais legal mesmo. Uma coisa que tem que te falar aqui, cara. Fica à vontade, tá? Eu tenho mais algumas perguntas aqui. Sei lá, umas 15 perguntas, não sei. Se você, pô, ó, já deu aqui, você fala, tá? Que a gente encerra Ainda aqui. tenho um pouquinho de tempo. Ah, tá. Tá bom então. Quando que você se sentiu assim à vontade pra começar a meio que ganhar dinheiro com a sua arte, né? Eu vi que no teu Instagram você falou também que tem aquele processo e tal de, pô, sim, vou cobrar sim, qual o problema, né? E que é arte do mesmo jeito. Quando é que você viu que, pô, vou trabalhar com isso e tal? Você já era arte terapeuta ou não? Meio que você já tava Não, ganhando dinheiro de algum outro lugar? Não, né? eu tava ganhando dinheiro, eu era professora. É, então, assim, durante a faculdade eu trabalhei em um monte de coisa. E eu me apaixonei pela licenciatura. Mas eu tinha muita dificuldade de me considerar como artista nesse momento de faculdade. Então, na minha cabeça, era muito de tipo, eu vou trabalhar no mundo da arte, assim, seja dando aula, seja em museu, em galeria, em alguma coisa, e eu vou ter a minha prática artística para mim, né? Como uma forma de expressão, mas não que eu ganharia por isso. Até porque eu tinha muito a crença de, tipo, é errado cobrar por arte, é errado receber dinheiro É. com a arte. E, tipo, a arte tem que estar num outro nível, muito romantizado, espiritualizado e, tipo, do rolê divinos. E daí foi um processo, assim, muito grande que eu fui passando. Então, eu estava trabalhando como professora, tinha a minha prática e estava começando a tipo, participar de exposições em vários lugares e tudo mais. E daí eu recebi uma bolsa parcial para um curso que era de arte e empreendedorismo. E daí, nesse curso, que, tipo, foram virando algumas chaves, sabe? De passar a ver o que eu estava fazendo como profissão e que também, se era o caminho que eu estava escolhendo como trabalho, não adianta, eu ia precisar de dinheiro para poder viver, né? É. Porque no final do dia, a nossa sociedade funciona à base de trocas de dinheiro. Uhum. Então, para tudo você precisa. Então, ficava, tipo, desconectada, né? De tipo, eu quero viver da minha arte, mas eu não quero ganhar dinheiro com ela, ou eu não posso ganhar dinheiro através da minha arte. É. Então, eu fui, tipo, entendendo que, na verdade, era ok também, sabe? Cobrar pelo meu trabalho, porque é um trabalho que, querendo ou não, leva muitas horas, tem muito estudo envolvido, tem muita coisa para acontecer. E que era isso, e que tinham outras formas também, mas que eu ia me permitir receber por isso que eu estava fazendo e por esse investimento que eu estava colocando, né? Não só financeiro, mas quanto de tempo, quanto de energia, e em todos os âmbitos. Até porque tem custa caro criar arte também, né? Tipo, se você for pensar de pintura, o preço da tela, o preço da tinta, do pincel, não sei o quê. No meu caso do bordado ainda
é uma prática que é muito mais acessível do que outras técnicas de arte. Mas tem, tipo, o custo da impressão, o tempo que leva, porque bordar demora, necessita de um outro tempo. Então foi uma dança que eu fui aprendendo assim, né? E às vezes, por exemplo, era mais fácil no começo para mim, ao invés de vender a obra original, fazer tipo cartões postais que daí o custo era mais baixo. Uhum. Daí depois tipo prints, daí depois outras coisas. E claro que em 2020 eu comecei a empreender tipo 100% do tempo com a minha arte. E daí nisso eu fui vendo outras formas, né? Seja facilitando oficinas, depois eventualmente me formei em arte terapia, então tenho a arte terapia como um dos canais. Acabei criando essa plataforma de arte que eu comentei há um tempinho antes no episódio, então também é uma fonte de renda que eu tenho. E dependendo do momento da minha vida, tá com projetos diferentes e fontes de renda diferentes também, para não ficar dependendo só de vender obras originais. Porque tem momentos que tá tipo, vendendo muitas obras originais e outros momentos que são outras coisas que estão fazendo o dinheiro entrar mais, né? Uhum. Então tira um pouco da pressão também, de tipo, meu Deus, eu tenho que vender a minha arte esse mês para poder pagar as contas. Sei. Eu vou selecionar algumas perguntinhas aqui, uma última sequenciazinha para liberar você aí para bordar. Tá bom? Combinado. Deixa eu ver aqui, que eu tenho um caderno, tá? Eu escrevi várias perguntas no caderno aqui. Pois é, eu tô chocada, a pessoa mais preparada. E que mais enche o saco também, né? Porque já vai fazer 1h30 Imagina. já. Tem uma arte sua que é de 2019, tá escrito Perdoar-se. Eu queria saber se você se arrepende de alguma coisa, assim, que você fez na sua vida. Aquilo foi pensando em você também? Se não foi, tem alguma coisa que você realmente se arrependa, assim, de ter feito? Olha, eu acho que tiveram coisas que me marcaram muito, sabe? E às vezes a gente fica muito preso nos nossos erros, entre aspas. Hoje eu acho que eu tenho uma percepção de, tipo, tudo que eu fiz até agora foi o que era possível no nível de consciência que eu tinha. E que isso, claro, que levou a condutas que hoje não seriam as mesmas, mas que se a gente fica só preso no que a gente podia ter feito, fica muito duro viver, né? Uhum. Então eu acho que esse lembrete, essa obra Amuleto do Perdoar-se veio muito nesse sentido, de poder olhar com olhos mais gentis e poder liberar a culpa do que como eu achei que eu devia ter feito algumas coisas. Sei. Ou como eu achei que eu devia ter agido em determinadas situações. Uhum. Você gosta da Marisa Monte, né? Ai, eu sou fãzaça! Caramba, Marisa Monte usou a sua arte, cara. Como é que você ficou sabendo? Vai estar passando aqui na tela tudo que a gente tá falando. O pessoal tá vendo. Foi um dos momentos mais mágicos, assim. E na verdade, assim, foi um processo de um clipe que ela acabou abrindo para as pessoas mandarem imagens para estarem participando desse clipe do Tempos Modernos. E daí eu falei, é óbvio que eu vou mandar uma obra minha. Uhum. E daí acabei mandando e acabou sendo selecionada também, né? Não sei quantas pessoas mandaram, mas eu achei muito especial que meio que fechou o clipe, né? O meu trabalho. Então, acho que foi uma das coisas mais mágicas que já aconteceram até agora. E também foi aquele movimento de, tipo, ver uma oportunidade e tentar, sabe?
O não eu já tinha, mas eu podia ter um sim. Então, Uhum. agora o meu sonho é criar uma capa de álbum de algum artista que eu gosto, assim. É uma Legal, vontade minha que eu tenho há bastante tempo já. Vamos ver se acontece num futuro próximo. legal. E o engraçado é que eu tava vendo lá as artes, aí eu tinha visto essa foto, né? Eu achei maneiro. Tipo assim, antes de você postar do final do clipe, eu vi a Aham. arte mesmo sua. É. Aí depois eu vi, caramba, mas peraí, é a mesma lá que tá na da Marisa Monte? É porque eu tinha feito antes dessa história do clipe acontecer. Aham, eu fiquei, caramba. Então foi, tipo, meio sincrônico também. Que não é o verso exato de uma das músicas, mas foi, tipo, uma inspiração, claro que na letra. Uhum. Eu tinha achado maneiro já, ela normal lá. Depois eu vi que tava no clipe. Pô, não tá à toa, é maneira mesmo o desenho. Deixa eu ver outras perguntas aqui. Ah, uma que é boa, hein? Você acha que droga traz inspiração? Vou usar um negocinho aqui que eu vou pintar que é uma beleza. Não acontece isso não? Vou costurar o dia todo. Olha, eu acho muito complicado isso. E eu acho que talvez para algumas pessoas realmente funciona, mas eu acho que entra naquela coisa de ficar refém, sabe? De ter sempre que usar e buscar inspiração ou se abrir mais. Eu acho que talvez tenha uma parte de tipo, quando usa alguma coisa, acaba se abrindo mais, né? Para as sensações, para as ideias e tudo mais, porque acaba saindo do controle. Mas eu sou uma pessoa que eu levo uma postura de sobriedade na vida, sabe? Uhum, Então, para mim, não faz sentido, mesmo que falem na, tipo, principalmente faculdade de artes, né? É um espaço que as pessoas geralmente acabam usando mais maconha e usando outras coisas e, tipo, realmente usando a droga como disparador da criatividade. E eu acho que tem outras formas e outros meios de se inspirar e chegar nos mesmos resultados, sabe? Mas eu acho que também vai muito da consciência de cada um. É que o que eu percebi assim com as pessoas ao meu redor é que acabava sendo um uso como um escape, não um uso consciente. Daí eu acho isso bem complicado. o que acontece? O seu Instagram é um mural maravilhoso, de arte. É lindo, não tenho o que falar. Eu queria Muito saber, obrigada. eu queria saber se você acha que você tem um dom, entendeu? Você acha que é Deus? Tipo assim, Deus manda pra sua cabeça, você só faz, ou você nem acredita nisso, baboseira. Eu acho que é mais uma questão de receptividade, do estar aberta, sabe? Uhum, Então, eu acho que quando a gente se coloca à disposição de algo, a gente abre espaço para aquilo acontecer. Mas não é só, tipo, dom, tem muito trabalho envolvido, né? Porque sim, com leva muito certeza. tempo, tem muita energia, tem muito investimento em vários âmbitos. É, mas eu acho que talvez o que aconteça comigo mesmo seja uma abertura e um comprometimento. Uhum, Então, abertura para as ideias chegarem, seja tipo da minha própria mente, seja essas inspirações divinas, de tipo eu me colocar como um canal para criatividade, eu ser um canal para arte existir, porque eu também vejo que a arte tem meio que uma vida própria, né? Muitas vezes. Então, acho que tem isso, mas tem também o vou sentar a bunda na cadeira, vou me comprometer para o que eu estou fazendo, vou criar a obra, vou catalogar isso, vou me inscrever para as coisas e vou abrir as portas para mim, sabe? Já que
eu comecei de uma forma que estava tudo portas fechadas, ou que eu não sentia que eu tinha espaço, é tipo, então deixa eu pegar a minha mesa e colocar lá, ou tipo, deixa eu abrir e criar as minhas próprias oportunidades, e com isso várias coisas foram rolando também, né? Uhum. Mas eu acho que também tem muito um espaço de tipo, claro que algumas pessoas têm mais facilidade com algumas coisas, e quanto mais se pratica, mais fácil fica e mais esse dom aparece, né? Eu acho que é tipo uma mistura dessa receptividade, dessa facilidade que muitas vezes as pessoas têm, mas que também de você se colocar disposto a fazer algo todos os dias e repetir algo muitas vezes até melhorar, você desenvolve esse dom. Tem muito esforço também, né? Não é É. só dom. Quando eu pergunto assim, até parece que eu tô jogando tudo. Ah, é um dom, gente. Ela nem se esforça. Mas não, eu sei, tem. Com certeza, é muito esforço. Não é fácil, né? Só falar é dom, é isso aí. Você. Então não tem essa de acreditar em reencarnação, não? Tipo assim, eu era um artista, gente. Era isso, só isso só, tá? Na outra vida eu era artista. Aí por isso que eu sou muito bom em arte. Você não pensa não em reencarnação, não? Ah, eu super acredito em reencarnação, mas E que você não era que artista. necessariamente eu era artista Aham. antes. Eu acho que talvez até em alguma das minhas vidas eu tenha sido, mas eu acho que se eu fui, foi até mais, sei lá, ou tipo, na parte de música ou atuação, nem assim, Tão específico, né? tão específico. É, mas eu acho que, sei lá, nessa minha vida de agora, eu vim muito para me expressar criativamente, sabe? E eu acho que isso estaria acontecendo mesmo que eu tivesse escolhido outro caminho, mas que a criatividade e as artes visuais sempre seriam algo presente assim para mim. Sei. Tá acabando aqui já. Tem uma outra. Eu falei do perdoar-se, né? Que você tem uma arte com esse nome. Tem uma outra também que é aclamar-se, né? 2019 também. Acho que é 2019. Sim. O que você fez assim que você se orgulha nessa vida, do modo geral? Pode ser fora da arte e tal. Alguma. Da arte terapia também. Tem alguma coisa que você fez, caramba, isso aqui eu me orgulho muito, sabe? Ai, algumas coisas. Eu acho que uma coisa que a primeira coisa que veio na minha cabeça foi dei aula, né, durante 2 anos. E isso assim foi Essa aula 2018 e foi de quê 2000 mesmo? de artes. Ah, foi arte. Eu Uhum. dei aula de artes 2018 e 2019, e daí eu acabei ensinando bordado para algumas turmas, né, do colégio que eu Uhum. estava dando aula. E daí esse ano eu ainda tenho contato e algumas amizades de professoras que estão nesse colégio, e daí elas contaram que esse ano mesmo fizeram um projeto com uma das turmas, tipo, 4 anos depois, e acabaram usando bordado, e as as alunas adolescentes, tipo, lembravam e foram ensinando, tipo, o pessoal que não teve aula comigo como bordar. Então, isso foi muito especial, assim, sabe? De ver que algo de 3, 4 anos atrás continuou reverberando nas alunas que eu tive, a ponto de lembrarem e poderem passar para frente e usar. Então, eu acho que isso foi muito especial e me fez me sentir tipo, nossa, eu fui uma boa professora, e querendo ou não, eu criei um impacto na vida dessas estudantes e desses estudantes. Então, acho que isso é uma coisa que eu me orgulho muito, assim, ter sempre nutrido uma relação com a minha avó materna,
meu avô materno também, mas assim, de ter a certeza que eu passei muito tempo com eles e construí uma relação muito bonita e muito singela com os dois, sabe? Até o finalzinho da vida da minha avó, no caso, e meu avô também consigo, mas sempre, tipo, com muito carinho, muito amor, muita cumplicidade, assim. E acho que minha principal conquista foi, tipo, ter atravessado tanta coisa, sabe? De depressão, distúrbio alimentar e outras coisas, e ter encontrado, ter parado no outro lado, vamos dizer, né? De ter, tipo, conseguido cuidar de mim, ter autonomia, tá, tipo, num lugar de saúde mental melhor e conseguindo aproveitar o aqui e o agora, que era uma coisa que eu não conseguia fazer antes. Uhum. Posso te fazer só mais 5 perguntinhas? Rápidas, assim? Vamos. Você chora de nostalgia vendo suas fotos? Eu sou muito chorona, mas eu acho que chorar de nostalgia não. Mas eu sou bem emocionada, assim, no geral. Mas vem, assim, um calor quentinho de vez em quando. Mas é engraçado, né? Porque às vezes parece que as coisas aconteceram há muito mais tempo do que realmente aconteceram. De tantas mudanças que eu fui passando esses últimos tempos. Sim. Você vê muita foto dos anos 70, 80 e tal, até pra trás. Você vê muitos jovens ali que envelheceram, morreram. Você tem medo de morrer? Eu não tenho medo de morrer. Pelo Não. menos não por enquanto. Uhum. Tem alguma coisa que você queira deixar nesse mundo, assim, para quando as pessoas pegarem a sua foto, pô, a Julianinha, igual sua avó te chama, a Julianinha, pô, ela era assim, cara, pô, que legal. Tem alguma mensagem assim que você quer deixar que as pessoas te vejam, assim? Ah, eu acho que mais que é. Eu quero deixar, tipo, mensagens de esperança, sabe? Que apesar das adversidades que a gente passa, há sempre espaço para uma nova narrativa, Sei. assim. Então, eu acho que isso é um legado que eu gostaria de deixar e de que há formas da gente, no caso de, tipo, ser artista, há formas para isso. Então, se eu puder inspirar outras mulheres latinas, comunidade LGBT, que existe espaço, existem formas da Uhum. gente ser reconhecida e colocar nossa arte no mundo, isso seria muito massa, assim, de tipo, puta, tô vendo ela parecida comigo, então se ela consegue, eu consigo também. Sei, sei. As últimas duas aqui, depois de ver tantas fotos, várias vidas passaram pelas suas mãos, né? Várias pessoas e tal. Você descobriu o significado da vida? Por que que a gente está nesse mundo? Olha, não, mas eu acho que na minha percepção dessa pergunta é muito tipo, a gente tá aqui para aprender muito com o nosso caminhar e tentar deixar esse mundo um pouquinho melhor do que quando a gente chegou. Sei. Boa, boa. A última aqui. Nesse canal, o objetivo dele é a gente conversar com pessoas de diferentes tempos, entendeu? Que pessoas daqui a 50, 100 mil anos, seres desconhecidos, sei lá, em outras dimensões, possam ver isso aqui e, caramba lá, eles lá engraçadinho, eles, né, o registro, completamente diferente da gente, sabe assim? Eu queria saber se você tem alguma mensagem para falar para essas pessoas, esses seres desconhecidos. O que que você gostaria de falar para eles assim? Você já Que não nunca é tarde para recalcular rotas. nunca é tarde para Então, recalcular rotas.
Não importa o que você esteja passando ou, tipo, a idade que você tenha, é sempre tempo de construir um novo caminho para você, sabe? Ou descobrir um novo caminho e realmente seguir, assim, o que faz o teu coração vibrar. Porque eu acho que é muito para isso que a gente tá aqui também, sabe? Sei. Poxa, acabou. Fim, acabou. Muito obrigado, tá? De novo por estar aqui, tá bom? O canal tá começando. Pô, você veio, pô, artista de alto nível, veio aqui, Muito tá bom? obrigada. Eu fiquei muito feliz com o convite. Obrigadão, Bruno. Obrigado, cara. Estamos aí. Show de bola. Valeu, obrigadão aí. Até. Até. Acabou, pessoal. Sem palavras, sem palavras, sem palavras, tá bom? É isso que eu quero, pessoal. Entendeu? Eu não vou falar o que eu quero, é isso que eu quero. Vocês viram, tá bom? Gostou? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha se quiser. Tudo é se quiser, tá bom? Se quiser também, você pode participar daqui. Pode participar aqui, tá bom? Me manda mensagem que a gente marca essa parada aí, tá bom? Não me interessa se você é jogador de futebol, se você é um viciado, tá? Eu quero falar com você, meu amigo. Você vê Sport TV o dia todo? Eu amo o Sport TV. Vem pra cá. Ó que tem assunto bom aí, hein? Tá bom? Ai, que felicidade. Felicidade. Mais 5 perguntinhas. Ai, ai, ai. Uhum. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu tô vendo aqui. Eu tô vendo aqui que, resumidamente, eu não quero saber do que você faz durante o dia, tá? Você pode vir aqui participar sem problema nenhum. Você pode vir participar, a gente vai render isso aí, meu amigo. Essa conversa foi maravilhosa, a terceira conversa maravilhosa. Eu tô vendo aqui, eu escrevi aqui, ó. Não me interessa o que você faz por 7 horas durante o dia para ganhar dinheiro.